Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um podcast, eu vou receber mais uma pessoa especial. Mas antes de falar da minha convidada, gente, vai lá, ó, dá o sininho, ó o coraçãozinho, dá um like aí. Gente, fortalece o podcast. Janete Souza com vocês. E a minha convidada de hoje é uma advogada maravilhosa, Rosana. Tudo bem com você, Rosana? Tudo bem, e com você? Ótimo, seja muito bem-vinda para esse nosso Muito bate-papo. obrigada. E para iniciarmos, gente, eu vou perguntar para Rosana. Rosana, me conta um pouquinho da sua história, se apresenta para nós. Ah, sim, com todo prazer. Que bom! Então, meu sonho, eu sou advogada, como você já disse, né? Isso aí é algo que eu trago comigo desde criança. Sempre que me perguntavam, eu queria estar dentro da área de direito. Já era determinada. Já era determinada. Eu me lembro aí, com 7 anos de idade, pessoal, eu falava que eu seria juíza. Olha que bacana, gente. Eu queria Coisa ser juíza. simples, não, É, juíza. exatamente. Mas devido às circunstâncias, né? Quando a gente, a minha época, né? Não é igual hoje, a gente tinha muita dificuldade. E eu fui, na verdade, conseguir estudar. Eu estava com 26 anos de idade. Eu terminei a faculdade de Direito com 30 anos. Ai, mas mesmo assim não desistiu. Olha a É, persistência. Exatamente. Tive que parar, né, na faculdade, porque eu tive meu segundo filho, tranquei, depois voltei, porque era nem um assim sonho, desistiu. não abri mão de forma alguma. Então eu queria ser juíza. Só que eu comecei, porque para ser juíza você tem que primeiro ter a experiência, né, da Degrauzinho por advocacia. degrauzinho. E quando eu comecei a advogar, eu apaixonei pela advocacia. Ai, que lindo. E aí, né, já não quis mais ser juíza, eu já quis ser advogada. E já tem 20 anos que eu venho 20. trilhando esse caminho, né, essa profissão linda, uma trajetória árdua, mas boa. A sensação, Gratificante. exatamente, gratificante e é assim, algo que eu tenho maior lisonja, né, na verdade, de falar. Fico lisonjeada de dizer: "Sou advogada". Olha que bacana, gente, É. isso é determinação, é realização de sonhos. E nessa sua caminhada, né, como advogada, você teve assim alguma história que marcou a sua vida, alguma história bem pitoresca ou diferente que você gostaria de compartilhar conosco? Sim, eu tenho um que marcou a minha vida, aconteceu logo no início da advocacia. Assim, não, claro, eu não posso citar nomes, cidades, nada Sim. disso, eu vou contar só a situação, né, mas a situação envolvia um casal, um pai, a mãe e 2 filhos. Isso nunca saiu, né, a experiência que eu tive que me marcou e nunca saiu de mim. Esses filhos me procuraram para fazer uma defesa deles. Olha, E um era menor tinha 14 anos na época e o outro tinha 18. E o que que aconteceu? Esses filhos mataram o pai. nossa, E tragédia. é uma tragédia. Foi aqui por perto, né, num distrito aqui por perto, e eles, acabaram assassinando o próprio pai, porque eles pegaram o pai violentando a mãe sexualmente. Em defesa da mãe. Então, em defesa da mãe, eles esfaquearam o pai e depois que, como a gente fala, a ficha veio a cair, né, e eles me procuraram para poder fazer a defesa. Então, o de 14 anos, a gente sabe que é menor de idade, né, não Não respondeu, ia. mas o de 18, responderia. Então, assim, eu peguei esse caso logo no início da minha profissão. Um desafio. Foi um desafio e, graças a Deus, o filho foi absolvido, né, a lei entendeu que foi ilegítima defesa, mas, assim, eu tenho notícias desse rapaz até hoje, e até hoje ele sofre, essa situação de tudo isso que ele Enfrentou, enfrentou, porque viveu. na hora da fúria, da raiva, né, do ódio que ele sentiu do pai, ele acabou cometendo esse crime e depois ele se arrependeu, né, de ter feito isso e hoje ele carrega, coitado, essa situação, apesar de ter sido absolvido, foi legítima defesa,
mas assim, um homem feito, já um homem formado, mas ele traz consigo essa, como se diz Uma assim, uma dor, né, uma culpa, mágoa, uma é culpa, uma sim. dor, essa seria a palavra. Então é uma coisa que me marcou muito e eu nunca esqueci de ver o sofrimento desses 2 rapazes diante desse crime que eles cometeram. É realmente, né, gente, é impactante, né. E Rosana, você, assim, no dia a dia, eu imagino que você vê De tudo um nossa, pouco. de tudo um pouco. E como que você, no final do dia, na sua casa, como que fica o seu emocional? Olha, hoje, após 20 anos de profissão, eu já consigo separar um pouco essa situação. O emocional, eu tento ser o mais racional possível, mas eu trabalho hoje, lido no direito de família. Nossa, as famílias de hoje. Então, assim, muito difícil você conseguir separar esse lado, né, o sentimento, a emoção, e trabalhar racionalmente, só com a razão. Mas, assim, na minha experiência, hoje eu consigo lidar melhor com Fazer essa isso. separação. É, mas assim, no início eu não conseguia. No início era algo que eu perdia o sono, Derramava lágrimas? chorar, não, lágrima eu derramo até hoje. Ai, meu É, Deus. lágrimas, eu choro com meus clientes ainda, e assim, Sofrido, né? sofro ainda, mas assim, não tanto quanto antes. Sim. Então, hoje, assim, isso não tira a minha paz, não tira a minha alegria, igual acontecia comigo antes. Então, eu ia para casa, eu sofria, eu chorava, eu ficava triste. Hoje, não. Mas no momento que eu estou ali atendendo o meu cliente, vivendo aquela situação, ouvindo o cliente, eu sofro. Aí, a partir do momento que o cliente sai, eu, Tenta né, dar uma falo: aliviada. "Agora não, agora eu preciso entender que eu vou trabalhar nesse caso, eu vou ficar muito tempo envolvida com isso, então não posso deixar isso me afetar emocionalmente". Porque você vai precisar buscar solução para aquela defesa, né, Exatamente. para aquela É, situação. mas eu já tive que fazer terapia, né. E assim, sempre que eu preciso também eu faço, Sim, porque é importante. sim, é muito bom. Ajuda O muito. psicológico, né, gente, precisa ser cuidado, precisa ser bem tratado para que a gente consiga ficar de pé, né, Rosana? Exatamente, exatamente. Rosana, a gente vê assim que no dia a dia diversos problemas acontecem. Você acredita que as famílias, na atualidade, elas estão mais estruturadas ou menos estruturadas? Na atualidade, muito menos estruturadas. O que você atribui essa falta de estruturação? A liberdade demais, a tecnologia? É tudo, né. O avanço tecnológico trouxe, infelizmente, uma distância entre as famílias. Verdade. Infelizmente, isso é um fato hoje. Eh, a falta de estrutura, eu não sei se é devido também ao avanço tecnológico, mas a falta de estrutura emocional das famílias, Talvez a falta eh de amor também. é assim, parece que tudo está se esfriando. Então, assim, eu atendo situações que eu olho, filho batendo em mãe, eu tenho casos assim, de filho, Triste. né, batendo em pais, e eu olho e falo: "Meu Deus, o que que vem gerar isso?". Aí as drogas geram isso, Ah, sim. né, então, assim, a maioria dos casos, filhos envolvidos com droga, e quando você vai procurar saber onde que ele descobriu, o que que aconteceu, é pela internet. Então, por isso que eu falo que o avanço tecnológico foi muito bom, excelente, mas assim, é algo que é necessário saber Use. utilizar, Verdade. porque se não souber utilizar hoje, de toda essa rede social, né, as mídias e tudo, infelizmente, eh, a sociedade está se perdendo, essa é a verdade. É o que nós estamos analisando mesmo, porque o avanço tecnológico ele tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo também. Então as Exatamente. famílias, eu acho que precisariam também até, preparar os seus filhos, né, para lidar com essa tecnologia, né, Rosana? Hoje os pais estão assim, deixando a educação dos filhos, para a escola. Sim, concordo plenamente.
às vezes para a igreja e para a internet, para o celular. Para eles terem descanso, às vezes coloca o celular na mão das Exatamente. crianças, né? Você vê bebês, se você pegar hoje, você vê os bebezinhos passando a tela do celular. Sim, gente. E assim, os verdade. bebezinhos, eles vão exatamente e Onde ele troca. no desenho que eles querem. Eu fico olhando aqui o meu sócio, tem um filho, né, que fez 2 aninhos agora. Ele, assim, troca, ele com 1 aninho, ele já conseguia escolher quais os videozinhos que ele queria assistir. Ele mesmo passava, ele mesmo escolhia, ele mesmo dá o comando para a Alexa. Olha, gente, isso é muito sério, gente. Isso é É. muito sério. Tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Então, agora eu vou mudar aqui, pular para um outro assunto que está assim em movimento, movimentando as cidades do Vale do Rio Doce. Nós vamos falar um pouquinho sobre a tragédia de Mariana. E a Rosana, ela tem muitos clientes e ela vai abordar alguns temas aqui para nós e trazer, né, algumas resoluções ou alguns assuntos que envolvam agora, né, a Samarco. Rosana, nós estamos vendo todo mundo procurando renovar esse cadastro. E todas as pessoas que estão renovando, elas terão direito a entrar no PID, receber essa indenização? Não. Isso está fazendo assim um emaranhado na cabeça das pessoas. Primeiro, por quê? A questão do cadastro, a renovação do cadastro, ela não tem a ver com a Samarco. Ela tem a ver com o processo da Inglaterra. Fica atento, gente. Então, o que acontece? O pessoal não está conseguindo fazer essa distinção entre Inglaterra e Samarco. E estão, assim, muito confusos, e eu não tiro a razão, porque é confuso mesmo. Mas, assim, o cadastro hoje é para a ação da Inglaterra. Essas enormes, né, essas filas gigantescas, aqui em Valadares, né, o pessoal tem enfrentado aí, tem ido para a fila. Hoje, nesse momento, é para a Inglaterra. Uma dificuldade muito grande, Fazer né, cadastro. para renovar esse cadastro. Para o PID, foi há uns dias atrás, no escritório da Fundação Renova, que o pessoal estava procurando saber quais os direitos que eles tinham dentro do portal do usuário, para saber se ele poderia ser inserido, integrado ao PID. Então, por isso que fez filas gigantescas lá, o pessoal querendo a senha para entrar, né, para passar para o advogado, entrar no portal do usuário. Porque o PID hoje, ele não é um programa específico para quem recebeu e quem manifestou apenas sobre o dano água. Entendi. Então, às vezes a pessoa fala, mas por quê? Meu pai e minha mãe teve direito, eu não tive. Então, o PID é para danos gerais. Então, se você chegou lá e disse assim, eu tenho a minha manifestação hoje, o meu cadastro, é só para falar que eu tive prejuízo com a água, Não vai receber. ele não vai entrar no PID. Ele não vai nem entrar. Ele gente, fica não atento. está elegível. Uhum. Por isso que quando o pessoal vai procurar o CPF, entra naquele link que passou aí, está passando, né, por todo mundo, aí vem assim, aí o pessoal fala assim comigo, doutor, o meu deu azulzinho. Azulzinho é porque vem a mensagem falando que está apto. Agora, outro fala assim, o meu veio vermelho. Vermelho não. Vermelho é porque não está apto. Então, assim, aí vem a Samarco tentando explicar por quê. E as pessoas falam assim, né? Por que que o meu pai pode, minha mãe pode, eu não entro? Por que que o meu marido entra e eu não entro, né? A esposa. Por que alguns vão receber o 35 mil do Isso. PID e outros não vão receber? Então, a diferença está na forma, né, Ele que ele fez a manifestação dele. Então, se lá ele fez uma manifestação onde ele relatou que, além de prejuízos com a água, ele teve outros danos, saúde, alergia, psicológicos, danos materiais, né? Então, a pessoa que fez esse tipo de manifestação é a pessoa que hoje está elegível para entrar no PID. Compreendi. E aí vem os requisitos, né? Uhum. A pessoa tem que ter, né, entrado com a ação
lá na Inglaterra até 26/10/2021. Então, para entrar no PID, ele tinha que ter entrado lá no da Inglaterra. Não necessariamente. Aham. Tem que ter entrado. Se a pessoa, às vezes, não entrou em nada nessa marca, mas entrou na Inglaterra, ele vai ter esse direito. Se a pessoa entrou só nessa marca, mas não entrou na Inglaterra, mas fez essa manifestação, se a pessoa reclamou, ligou, fez um telefonema lá para a Fundação Renova e fez uma reclamação diferente do dano água e conste lá o nome e o CPF dela apenas, Vai receber. ele está elegível. E aí, o comentário, né, de todo mundo é que tem que fazer uma escolha. Se recebeu 35 mil do PID, você não vai receber nada da Inglaterra se ganhar a causa. Procede? Procede. Então, você vai dar quitação para qualquer outro direito Definitiva. seu definitivo. Então, as pessoas ficam assim, ai meu Deus, aí o que o escritório Apost, né, o que eles fizeram? Eles viram, né, que a repactuação começou a ter um avanço, porque o pessoal, né, tá brasileiro, né, sem dinheiro, precisando de dinheiro, 35 mil, e aí começou a perder um pouco de força a ação da Inglaterra, e eles começaram a fazer assim, mandar e-mail, colocou no site deles lá que a pessoa pode entrar, uma previsão que eles têm para ganhar, de 180 mil, 600. Tem cliente meu que recebeu previsão até de 800 mil reais. Nossa. Então, assim, a pessoa fica desesperada. Arregala os olhos, né? O que eu vou decidir? 35 ou 800? Eu aguardo. Aí eu sempre falo, gente, isso é uma decisão do cliente. Eu falo com eles, né? A decisão é de vocês. Eu não posso manipular, doutora, mas o que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Porque senão depois eles vão querer culpar você, né? Por ter eu só explico. ajudado. Na Inglaterra não tem nada definido. Isso tem que explicar. Dizem que ia sair hoje o resultado final. De um recurso, mas não é o final disso tudo, né? É só mais uma audiência. Então, assim, lá é um processo que está em andamento. A gente não sabe o final disso. A gente não sabe se vai ter um resultado positivo, né? Eu sempre brinco com os meus clientes e falo, ó, lá pode dar muito bom, pode dar muito ruim e pode não dar em nada. Então, assim, é vocês que têm que escolher entre o certo e o incerto. Então, eu deixo sempre para eles, né? Eles é que precisam fazer essa escolha. Agora, nós estamos vendo também que muitos processos que não receberam da Renova estão em análise. E agora quem vai decidir, bater o martelo, é essa Samarco. Essas pessoas que estão com processo em análise, eles vão receber? E aí, assim, vão receber uma indenização maior ou vão receber só o PIT? Janete, é uma situação difícil de te responder. Porque, na verdade, a Samarco, ela escorrega igual quiabo, né? Então, estou usando aqui o termo mais fácil para as pessoas compreenderem. Por quê? Porque eles não querem pagar, essa é a verdade. Estão sendo obrigados a pagar. Então, eles fazem de tudo para tirar o direito do atingido. Aí, o que ocorre? O Novel, que é o antigo programa, eu tenho muitos clientes presos lá no Novel aguardando recurso. Porque estão em análise. Porque está em análise. Então, o que está acontecendo? Eles estão, por exemplo, eu tenho clientes lá que têm danos categorias. Por exemplo, um dano bar, que o cliente teria direito hoje de receber 120 mil reais pelo prejuízo dele. Sim. Então, eu tive recurso favorável e agora a Samarco está me obrigando a finalizar, né, o meu recurso lá, que receberia 120 mil, para trazer o cliente de lá para o PID para ela pagar 35 mil. Olha que situação. Uma estratégia desonesta que eles estão usando. Exatamente. Direito ao 120. Você encerra lá e puxa isso para o PID para receber só 35. Em contrapartida, aqueles que estão lá, que o valor do dano água seria 14 mil reais, que hoje já está atualizado em 16 e alguma coisa. O que eles estão fazendo? Dando resultado positivo
e querendo pagar os 16 para o cliente não ter direito de vir Aos para o 35. PID, que é 35. Que isso, gente. Agora, É desonesto, né, meu povo? Porque, assim, foi um sofrimento tão grande, né? Só nós sabemos o que nós passamos pois é. na nossa região. Então, aí você pensa a situação que se encontra hoje o advogado. Porque o cliente não entende isso. Que eles estão jogando com vocês, advogados, Exatamente. para E tentar fora que sair. tem as ações que estão há 10 anos tramitando nos tribunais, que elas se referem somente a dano água, que a repactuação vem trazendo o valor de R$ 13.018, Ah, sem nenhum isso. tipo de correção, e está obrigando as pessoas a aceitarem esse valor. Receber esses 13 mil. Gente. Então, assim, a gente está passando situações muito complicadas. Aí, eu te pergunto, como você explica para um cliente que recebeu R$ 1.000 lá atrás, que ele não tem mais direito, ele vai ter que ficar naqueles 1.000, e aí o outro recebeu 35, inicialmente a Renova pagou errado, uns receberam 38, Que isso? uns receberam 14, outros 18, outros Difícil 16. difícil de aceitar. Então, assim, muito complicado. E, na verdade, a Samarco tem esse dinheiro para pagar? Tem. Então, gente, é correr atrás Uhum. mesmo. Tem e tem muito dinheiro para pagar. Me teria uma forma, assim, o que fazer para correr atrás desses processos que estão em análise? Existe uma portinha ali, uma luzinha no fim do túnel? Então, nós, advogados, estamos aí na batalha para fazer o direito do cliente ser respeitado. Ai, que bom que nós temos os advogados. Estamos nessa batalha. É uma luta. É reunião, nós tivemos reuniões aqui, né, em Valadares, com a OAB, os advogados da Samarco. Hoje, exatamente hoje, dia 13, está tendo uma reunião em Colatina com os advogados do Espírito Santo. Está para a semana que vem, parece que vai ser marcada uma reunião na cidade de Aimorés também. E a gente mandando questionamentos, tentando buscar respostas. A gente não tem resposta para nada. Nada. Gente, seria tão mais fácil, né, se sentasse numa mesa e falar, eu tenho X valor, quem tem direito vai receber. E porque realmente eles erraram, né? Sujaram o Rio Doce, tiraram o lazer de muita gente, tiraram o Exatamente. ganha-pão de muita gente. Então, que faça o correto, não é isso? Exatamente, Aqui. correto seria, né? Mas infelizmente é isso que está acontecendo. E assim, isso fora toda a burocracia horrorosa, uma coisa terrível para você conseguir provar o direito do cliente. Que isso, né? Já está tão claro, tão estampado, Exatamente. já que o que realmente aconteceu. Mas, assim, há uma possibilidade que eles recebam. Sim, eu acredito que todos os que estão dentro do Novel vão receber. A gente não pode falar se a gente vai conseguir trazer para o PID, se vai receber 35 ou os 16, ou quem está lá no 120 vai continuar. Isso aí não dá para saber, porque realmente Eles vão bater o martelo. é uma coisa assim, eles que batem o martelo, e agora muito mais, porque agora eles estão batendo martelo em cima de uma repactuação que foi decidida pelo governo, pelas entidades, sem nenhum advogado presente, sem nenhum atingido presente. Na surdina. Foi tudo feito por eles, pronto, e acabou. E veio simplesmente nós, advogados, nós atingidos, vamos ter que engolir isso goela abaixo. Que isto? Desonesto, né, para o nosso povo. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, vamos analisar. Hoje, a pessoa pode preferir receber esses 35 do que aguardar o resultado da ação da Inglaterra? Mas se a Inglaterra ganhar, ele perde o valor que vai... se for esse valor realmente, né, que o pessoal comenta, em torno de 180 mil, 200 mil, é o que eu digo, né? É o certo pelo incerto. Só que também a gente não sabe o que vai lá. A justiça não é brasileira, né? Não é. Então, então são detalhes, muitos detalhes. Muitos detalhes, muita coisa para costurar ainda, né, gente? Muita coisa. E aqui em Governador Valadares, tem um escritório da Samarco? Aqui tem a Fundação Renova, que representava a Samarco, e que hoje
pessoal continua procurando e eles continuam atendendo lá como Ah, Samarco. então eles não encerraram a Não encerraram os atendimentos. Sim, só Agora mudou, como Samarco, né? só mudou o nome. Exatamente. O pessoal continua indo lá, as pessoas que estão revoltadas porque não conseguiram ser elegíveis para o PID, para procurar saber o que aconteceu. E tem uma possibilidade hoje no sistema que o próprio advogado pode também fazer essa contestação lá, através de uma possibilidade que eles abriram. Isso também, não sei como eles vão julgar, como eles vão proceder aí para fazer essa análise. Sim. Eu só sei te falar que o pessoal está aderindo aos 35 mil. Estão preferindo mesmo É. pegar. É melhor um pássaro na mão que Que dois soltos, né, gente? exatamente. Eu ouço isso direto. Tem hora que assim, não sei se minha cabeça, eu fico pensando assim, gente, eu tô achando que tem hora que esse povo tá jogando todo mundo para Samarco para diminuir os que eles terão que pagar pela Inglaterra. Será que pode ser isso, uma jogada? Olha, eu creio que jogada eu não sei te falar se é. Uhum. Eu acredito que tem a ver, alguma coisa tem a ver sim. Mas eu também, assim, eu não posso falar muito sobre a Inglaterra, porque eu sou um pouco descrente da ação da Inglaterra. Ah, entendi. Então, assim, eu não manipulo o meu cliente, não, né, eu deixo para ele decidir, para depois não sobrar para mim. Inclusive, quando ele faz a opção pelo PID, ele assina um documento para mim de que ele está escolhendo isso, não eu estou, porque eu preciso me resguardar futuramente. Com certeza. Então, é isso aí. Mas, assim, eu sou um pouco descrente da ação da Inglaterra. Eu acredito mais que, igual eu sou descrente, Uhum. as pessoas também, como a maioria dos advogados também são. Então, é por isso que está tendo essa adesão tão grande hoje ao processo da Samarco. Agora, a gente não sabe se há aí, né, uma jogada da Samarco com relação à questão da Inglaterra. Muitos pensam que sim. Tem muitos que já estão recebendo, né, o benefício do lucro incessante. Você acredita que vai continuar pagando e que todos vão receber esse lucro incessante? Eu acho que sim. Se conseguir provar realmente, né, todos os requisitos, milhões de requisitos que essa marca exige, todos vão receber. Dificultando, né, a pessoa a querer receber o seu E dinheiro. nós temos o PID, a gente tem o PINHAF, que antes era para todas as categorias, olha para você ver. Então, assim, o pescador, mesmo ele sendo amador, o agricultor, ele poderia recebia como pescador, como agricultor. Hoje, no PINHAF, só está aceitando categoria formal, tem que ser pescador formal. Com carteirinha. Porque mesmo o informal, ele tem carteira. Porque existem muitos pescadores que são informais, mas eles vivem da pesca, eles têm uma segunda renda da pesca. Sim, verdade. Esses não vão poder entrar, eu tenho muitos casos assim. Então, eles estão aceitando só o formal mesmo, aquele que tem lá o barco de pesca, né, que trabalha, que vive somente da pesca. E o agricultor também. Então, assim, atrapalhou e assim, infelizmente, tirou direito de muitos atingidos dentro dessa área. E a gente está trabalhando essa questão. Então, hoje nós temos o Novel, o PINHAF, os lucros cessantes, o PID e a Inglaterra. O pessoal fica maluco. Aí fala assim, mas fulano, por que fulano recebeu 95? E eu vou receber 16. Então, assim, são muitos valores, muitos programas que as pessoas não conseguem compreender a diferença delas, aí vira aí esse emaranhado, né, na cabeça. Eu vi, assim, que muitas pessoas conseguiram realizar projetos através da Renova, ainda era Renova. Mas eu vi que muitos projetos eram mais, assim, uma enganação. E por que não aquele dinheiro que investiu em projeto pagasse esses atingidos? É uma pergunta que não quer calar. Verdade. É uma pergunta que não quer calar. É a pergunta que a gente sempre faz, né? Por quê? Algo de interessante para a Renova
Com tem por trás certeza. disso tudo, é claro. É, porque nós vimos assim, que teve projeto que nem saiu do papel, teve projetinho que só foi lá, apareceu alguma coisinha e Exatamente, recebeu só para falar, fizemos, isto para inglês ver. para inglês ver. Olha, Janete, para te falar a verdade, hoje nós fomos os maiores atingidos. Nós, hoje, estamos colhendo frutos árduos, Sim, verdade. dessa omissão ambiental, dessa tragédia toda. E nós, como atingidos, os mais prejudicados, estamos continuando sendo os mais prejudicados financeiramente. E ainda Porque vamos fomos o que colher, menos Rosângela. recebemos e o que mais está sofrendo as consequências de toda essa situação. E ainda vamos continuar, né? Vamos, Porque isso é quem para a tinha vida ilha, quem planta toda. em ilha não pode plantar mais porque ninguém vai comprar, né? Exatamente. Comercializava. No peixe do Rio Doce, ninguém também quer comer. Quando chove, aquele rejeito todo revira de novo. E aí, o que Exatamente. fazer? Aqui, por exemplo, Valadares, a gente tem as cidades ribeirinhas, as cidades, os locais ribeirinhos, né? E agora, todo ano tem enchente em Valadares. Todo ano. A gente acompanha nos Todo ano tem telejornais, enchente, verdade. exatamente por causa O leito, do leito do rio, né? Que ficou devastado. Então, o que que acontece? Chega a enchente e quando ela baixa, se você for lá ver a lama que fica, 10 anos depois, é lama cheia são os de rejeitos. rejeitos de minério. É coisa terrível que a gente vive. Infelizmente, né, uma situação que nós ainda vamos passar por ela por muito tempo ainda. Mas, Rosana, você tem assim uma mensagem de esperança, de conforto a esses atingidos, né, ou para todas as pessoas que ainda estão aguardando algum tipo de benefício? Eu confio na lei. Ai, que bom. Apesar de tudo, eu confio na lei. Então, eu acredito que as pessoas que estão buscando esses direitos, eles podem ficar tranquilos que todos aqueles que conseguirem provar, porque a gente tem muita situação de pessoas que não estão conseguindo provar, Ah, que na época, em 2015, estavam aqui. Agora, com a repactuação, está ficando um pouco mais fácil. Eles, assim, amenizaram um pouco toda aquela burocracia do Novel uhum. e está podendo só apresentar um comprovante atual, né, que mora aqui na cidade, apenas apresentar um endereço do dano da época. E eu acredito, a gente não teve ainda homologações dentro do PID, tá? Eu estou querendo deixar bem claro isso aí. Eu estou falando daquilo que a gente está vivendo no No presente. presente. Não sabemos nós, daqui a um mês, o que é que vai acontecer. Quais são as mudanças? Porque todos os requerimentos que a gente está entrando, todos os cadastros que nós estamos fazendo dos nossos clientes, ainda estão sob análise. Alguns advogados já começaram a receber algumas propostas no valor de 35 mil. Mandando de volta. Porque eles mandam a proposta, a gente faz o aceite, depois do aceite, eles mandam para homologação judicial. Depois que homologa, são 10 dias para poder depositar o dinheiro, que vai ser depositado direto na conta do cliente. E é verdade que eles têm até final de maio agora para resolver a situação do PID? O PID é até o dia 26 de maio para cadastrar todo mundo. Então, o prazo é curto. Por isso que os advogados estão nessa loucura, trabalhando dessa forma. E quem está em análise? Eles vão Não, decidir aí até... não. Não. Até 26 de maio para fazer os cadastros, né? Análise não, ela vai continuar. Está lá em análise. Exatamente. Se vai voltar para o PID ainda não é Então, mais. eu estou confiando de que a Samarco ela vai cumprir tudo aquilo que foi prometido na repactuação, que não é bom, deixa bem claro, não é bom, não é interessante, mas calou a nossa voz. Infelizmente. Infelizmente, calou a voz do povo, calou a voz dos advogados. Então, pelo menos isso, a minha confiança está nisso aí, que eles venham cumprir aquilo que eles prometeram ali dentro da repactuação. Porque essa marca veio honrar o seu compromisso. Né? E deixando, Janete, bem claro aqui a questão, porque a gente recebe muita gente falando assim, porque essa marca vai pagar o advogado.
Então, a gente tem que deixar bem claro que a Samarco não está pagando o advogado. Ela tá olha para você ver, no Novel ela pagava 10% de sucumbência Sim. para o advogado. Agora ela está pagando 5%. Nossa, metade. Então, assim, fazer a diferença entre honorários de sucumbência e honorários contratuais com o cliente. Porque o cliente acha que o advogado está recebendo 2 vezes, dele e da Samarco. E na verdade não acontece. E a gente tem que colocar a diferença de honorários sucumbenciais que a Samarco paga pelo que ela fez. Ela está pagando o honorário do advogado, ela pagando o advogado por aquilo que ela está fazendo, o advogado também, pelo que ele está fazendo, o exercício da profissão dele. E o cliente, ele vai pagar os honorários contratuais. Contratuais. É diferente. As suas despesas do seu contrato que ele está realizando. Exatamente. E eu falo, né, agora defendendo a minha classe aqui, porque é uma jornada de 10 anos. Gente, é muito tempo. Não são 10 dias, 10 Exatamente. anos nessa luta. Nessa luta, nessa batalha, não está sendo fácil. Então, assim, eu preciso defender o trabalho dos profissionais. Claro que existem profissionais que não são tão éticos, né? Mas aqueles que são éticos, que têm compromisso com as pessoas, com os clientes, com os atingidos, têm sofrido juntamente com os atingidos nessa luta em prol dos direitos. Então, assim, é importante o advogado, não entra sem, a própria Samarco sabe disso, porque tem que homologar judicialmente, mas o advogado ele não só cadastra o cliente. Ele cadastra o cliente e ele luta pelo direito do cliente até o fim. Vai acompanhando passo a passo. Porque a Samarco ela nega o tempo todo o direito do cliente. Se não fosse o advogado ali lutando, não recebia nada. Essa é a verdade. Infelizmente, né, gente? A gente luta na busca de resolver, né, de receber os nossos direitos, né? A população quer esses direitos e os advogados estão nos defendendo. Você quer despedir dos nossos queridos participantes, das pessoas que estão nos assistindo? Sim, com certeza. Quero dizer que foi um prazer para mim estar aqui e poder orientar, estar aqui com a Janete, com toda essa simpatia. E assim, me sinto lisonjeada de poder participar aqui e trazer aqui essa orientação para a comunidade, passar um pouquinho da minha vida, da minha experiência para vocês. Isso realmente é um privilégio, uma honra. E eu quero agradecer a Rosana. Falo com vocês, muito obrigada por ter disponibilidade do seu tempo para estar conosco, para levar um pouquinho de conforto, refrigério, informação a todos os atingidos do Vale do Rio Doce. Vamos juntos, Rosana, continuar lutando, porque o nosso povo merece. Isso, verdade. Um beijo no coração de vocês.